Oi, boa noite, bom dia, boa tarde para os inscritos do canal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Patrícia, como sempre vocês estão no Tarô Ilumine-se. E eu vim aqui hoje para, como eu prometi, e alguns aí, a maioria pediu para que eu contasse a história que eu tive, né, com o Chico Xavier, depois dele desencarnado, porque infelizmente por um lapso de memória, sei lá, por uma burrice minha, eu nunca estive com ele encarnado aqui. E eu falo, né, que ele é mineiro, eu sou mineira, moro em Minas Gerais, e tão próximo que eu falo, diante das outras viagens que eu já fiz, né, para praia, essas excursões, essas coisas todas, quando houve para que eu pudesse visitá-lo, né, eu esqueci completamente, perdi a oportunidade. Então isso me doeu bastante, né, aquela coisa toda. Então é o seguinte, eu vim aqui contar a vocês o seguinte, a minha história com o Chico e com a minha mãe, como foi desencarne, como que eles tentaram da melhor maneira me avisar, me preparar. Quem é que se prepara, né? Então eu falo, não é porque eu sou espírita, sou médium, sei lá, essas coisas todas, sou médium, sei lá, não. Essas coisas que estão às vezes além do meu conhecimento, que eu sou conformista com esse tipo de coisa. Não sou. Muito pelo contrário, né? Não sou e não me conformo até hoje com o desencarne da minha mãe. Então, quer dizer, eu quis dar uma de Deus, ter o lugar dela de Deus. Então, eu tive que eu falo assim, o contato com o Chico, a experiência com o Chico, gente, acho que milhões de pessoas já teve isso. Porque eu não tive oportunidade de conversar, de vê-lo, nem nada. Mas eu já tive já tive, né? Porque agora não é possível, né? Porque eu não sei como que ele tá, né? Se preparando para reencarnar, como é que vai ser, como é que não vai ser, ou se eu vou ter mais contato ainda com ele. Mas tive vários contatos com ele depois dele desencarnado, mas vários mesmo. E então uma dessas que é o mais impactante na minha vida, né, com algumas testemunhas aqui da minha família, mas pouco eles acreditam, porque eu tomo remédio para depressão desde nova, desde muitos anos, tratamentos, a coisa toda, por causa da mediunidade, creio eu, porque até então, né, visão, desde criança eu já estava naquela coisa, né, e depois foi mais forte, eu acho que no decorrer dos tirados já é aqui da, né, que fala, gente, desses negócios aqui, da dos signos, eu acho que eu já falei para vocês, né? As coisas, algumas coisas. Então, hoje especificamente eu vim falar para vocês como que foi o contato. É o seguinte, a minha mãe, ela era católica, apostólica, romana, praticante. E eu, mesmo assim, era além do tempo dela, né? Porque ela era muito sábia, ela muito estudada, muito inteligente, sensitiva, médio até onde não poder mais, intuitiva de uma coisa que ela falava, e graças a Deus uma coisa que eu herdei dela, assim, que eu falo que é a essência dela. Eu posso talvez não aparecer com ela fisicamente. Minha mãe era linda, tá? É linda. Ela tá com um plano espiritual mais linda ainda, tá? Muito linda mesmo. Elegantérrima, bom gosto até não poder mais. E eu acho que eu tenho essa essência dela, graças a Deus, pelo menos a essência de bom gosto, né? E eu não tenho essa calma que ela tinha, né? Essa visão que ela tinha de outro lado da moeda, e esse pensamento de amanhã é outro dia, joga pro mato, não vale a pena ficar nervosa. E ela me compreendia e me aceitava do jeito que eu sou, que eu era, né? Eu acho que eu melhorei um pouco a coisa, né? Ainda tem, eu sou muito explosiva. Ela vivia falando, você é uma pessoa muito volúvel, Patrícia, você é uma pessoa explosiva, né? É tipo assim, eu vou explodir para depois entender.
Então ela até isso, ela me aceitava, né? Aquela coisa toda, enquanto os outros, não sei, os outros são os outros. Eu tô falando aqui é da minha mãe. Eu tô falando isso com o meu corpo todo arrupiado e preparado para contar a história. Só que é o seguinte, eu tô tonta, tô sentindo uma inteira estranha aqui, mas eu acho que é por causa da iluminação, por causa de um reflexo que tá dando ali, mas tudo bem, mas é por causa do óculos. Eu esqueci, eu vou trocar de óculos. Eu volto, eu vou ter que trocar, tenho que trocar, porque meus olhos estão ardendo também. E eu vou explicar para vocês a minha experiência. Ai, não é chocante, é chocante. Foi barra, apesar do Chico maravilhoso. Aguarde só um minutinho. Agora sim, melhorou. Deixa eu falar com vocês. Então, apesar da minha mãe ser, né, igual eu falo, né, determinada como católica, eu falo, ela tinha, não era o pezinho lá, ela tinha um corpo todo lá. Por quê? Por causa das histórias que eu cresci ouvindo, que ela contava, que hoje, né, em dia faz todo sentido. Gente, só se ela, para não ter essa intuição, essa mediunidade que a minha mãe tinha para contar as coisas, mas do jeito que ela contava, não é do jeito que hoje, assim, né? A gente fala espiritualmente, do plano espiritual, mas ela falava, ela falava, e isso aí tem caso que decorrer, essa aqui é a parte 1, e eu vou contar para você o desencarne dela e como que eu fiquei sabendo, como que eu fiquei doida. Doida que eu falo assim, desesperada, pedindo ajuda, gritando, me ajuda a segurar minha mãe boa, andando para lá, para cá, rindo, cantando para lá e para cá. Então, para começar, sem enrolação, é o seguinte, a minha mãe, ela tinha uma voz maravilhosa e detectava quem cantava bem, quem não cantava, o tipo de vozes, assim, de cantores, assim, é impressionante. Então, e graças a Deus, nós filhos, né, principalmente, vou falar de mim, não vou falar dos outros, porque eu não sei qual é a noção dele. Eu cresci, sim, no meio musical, ouvindo músicas boas, desde Nelson Gonçalves, Nova Guiar, muitos. Até dessa temporada, depois dela, muitos cantores, né? E até hoje, né? Assim, são cantores, Timai, meu Deus, essas bandas de rock que aí, nossa, nenhum de nós, Jesus, vai, tudo aí. E a minha mãe, ela tinha uma voz muito linda, muito. Não era cantora, mas não profissional. Ela cantava quando na igreja num coral, que na época acho que era chamava as Marias ou as Carmelitas, e tinha assim a voz mais lírica, puxava. Ela cantava qualquer tipo de, ela tinha um timbre de voz que cantava qualquer música, que dava conta, tinha fôlego. Era de parar para ouvir. Ela lavando uma vasilha, uma louça, fazendo uma coisa, ela cantava que era uma coisa assim, a gente parava para ouvi-la, assim, gente, como que é possível, né? Mas seguiu outra profissão, muito bem sucedida, graças a Deus, criou os filhos, uma mulher maravilhosa. Não estou falando que é só eu como mulher e como mãe, mas ela e os outros também o admiravam e o invejavam também. Ela passou muito perrengue, mas passou com classe, respeito, cumpriu e foi. A minha mãe era super cômica, engraçada e ao mesmo tempo séria. Ela falava uma coisa e se aguardava ali que trem acontecia. Então, né? É o Espírito Santo, a mediunidade, a intuição. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: por que eu estou começando a falar com essa história? A minha ligação com a minha mãe era muito forte. E o medo de eu perder essa minha mãe, assim, que ela era desencarnar, era tão grande, que eu passei alguns anos a orar somente por ela. Não orava para mim, não pedia nada para mim, eu pedia por ela. E conversava com Deus, eu ia nas fraternidades, eu conversava muito com Deus, falei, Deus, não tira essa mulher de mim, não tira minha mãe de mim, porque você tem que tirar eu e ela, eu prefiro morrer primeiro do que ela, a meu egoísmo. Eu não vou aguentar ficar sem ela aqui, então é o trato que eu tenho que fazer com o senhor. Então, e me agarrei muito que quando, né, eu fui estudando, vendo que o Bezerra de Menezes, hoje eu consigo falar o nome dele com mais tranquilidade, depois uma outra oportunidade eu vou te falar, tá? Outra experiência com Bezerra de Menezes e
André Luiz, tá? Aí o que acontece? Então me agarrei a ele. E pedindo, colocava assim, nos cuidados dele. Não deixa minha mãe desencarnar sem mim. Não tira minha mãe, não tira. Sabe, isso desde pequeno eu vivia com esse medo, tá? Aí o que acontece? E a mãe, por ela ser uma mulher muito bonita, eu achava ela linda, não era puxação de saco nem nada, ela me entendia muito bem. Então, quando eu percebi que eles começaram a me avisar, eu comecei a ficar com o ouvido maior do que, sei lá o que, sabe? Maior do que, não sei. Eu ouvi coisa demais, vejo coisa demais, eu nunca tive medo. Então, eu vou te falar uma coisa. Quando eu sou muito ligada à música, eu gosto de ouvir as letras da música, os compositores, eu gosto de pesquisar, gostava até mais hoje, nem depois do acontecido, né? Esse negócio da minha mãe. Então, eu recebo muitas mensagens assim, prestando atenção, é nas músicas que vem tocando também. É uma dos toques. Então, um belo dia, eu estava aqui, tá? Eu fui direto nesse assunto para não ficar muito comprido, vocês ficarem cansados de ouvir. Nós duas, eu tinha me pedido afastamento para sair do emprego. Eu trabalhei muitos anos numa escola técnica, né, e tal, era professora. Eu pedi para ser mandada embora. Eu estava cansada também, muito estressada, e eu fazia o que eu gostava, mas estava muito sobrecarregada, e cada vez mais ficava muito sobrecarregada e estava me atrapalhando. Aí tal. E isso não foi por acaso, gente, nada é por acaso. E eu creio que foi para eu passar esse tempo com ela mais ainda, que eu acho que foi 1 ano e meio. 1 ano ou 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, que eu me afastei, que veio acontecer. Tá. No último ano novo dela, e aqui perto tem um sítio muito grande, um lugar aqui, que no ano novo eles soltam fogos, né, de artifício, aquela coisa, aquela comemoração, feliz ano novo. Nesse último ano foi engraçado. Engraçado não, foi doloroso. Eu senti e eu vi que algo errado com ela, que passou por ela. Nós fomos lá para fora, sentamos lá na varanda lá de fora, no open lá na escadaria, aí soltando aqueles fogos, aquela coisa, e eu abraçada com ela, sentada, eu falei, seu mãe, feliz, ano novo, aquela coisa toda, tal, beijava. Eu fazia muita declaração da minha mãe, para minha mãe, muita declaração de amor. A senhora é linda, eu amo a senhora. Ou mãe, também tinha uns roupantes, é claro que não era perfeita, tal. Minha mãe falava, depois eu compreendia. Eu falava com ela que não, depois eu falava que sim, ela falava que não, depois eu entendia, depois tudo. Eu sou uma pessoa com temperamento muito forte e como ela, e graças a Deus aprendi com ela, ela sabia ler as pessoas, ler. Não precisava a pessoa nem falar nada, abrir a boca. Ela olhava ao redor. Então, por um lugar que ninguém via, ela olhava. E isso eu tenho comigo, tá? E não pensa que é tão agradável assim, não, que a gente descobre cada coisa, não precisa nem pôr máscara. Quando a pessoa tá querendo tirar a máscara vai cair, a gente já sabe que já tá. Tá. Então, aí eu vi que ela ficou triste, ela me desejou também e tal, e ela ficou triste. E me veio um sentimento assim, um pensamento que não foi à toa. É o último ano que eu tô aqui com a minha mãe. Fiquei triste, mas um aperto no coração e passou. Aí passando-se, né, andou e tal. Quando for, né, entrando nesse ano e tal, como eu falei com você, que muitas mensagens eu presto muita atenção nas músicas, e essa música eu não posso colocar aqui, gente, senão eles não vão deixar esse vídeo ir ao ar. E o que acontece? É uma música de uma banda de um rapaz que sofreu um acidente junto com a esposa faleceu, e ele gravou uma música linda, maravilhosa e muito triste, muito reveladora, e eu não sabia que ele tinha feito essa música até então para esposa depois desencarnada. Então tinha um radinho aqui na cozinha e eu e minha mãe, nós almoçamos, tudo bem, ela foi pro quarto dela, deitar um pouquinho, e eu fui lavar a louça. De repente essa música começou a tocar.
De repente, o meu corpo, parece que o meu espírito saiu do meu corpo, que eu parei com a mão toda suja do espírito e comecei a prestar atenção na letra. E nisso, assim, a voz desse cantor vinha, depois no final eu vou falar que tipo de música, vinha na minha mente, assim, de um jeito diferente. Parece que eu dei uma saída, eu tive um desdobramento, assim, que foi o começo de tudo. Na hora que a música acabou, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei tão mal. Assim, minha mãe vai desencarnar. Assim, do nada, depois da música, eu falei, minha mãe vai desencarnar. Eu nem acabei de lavar as louças, eu fui pro quarto, já cheguei minha mão, fiquei lá, fui rezar. Aí fiquei depois de tarde, quase na hora da janta, vim, acabei de fazer aquela coisa toda e fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu passei a mão na foto até do Bezerra de Menezes e pedi a ele, me ajuda a segurar a minha mãe. Não leve a minha mãe, Deus não leva. Apelei por todos os santos, Nossa Senhora Aparecida, eu não consigo ficar aqui. Tá. E eu sempre estava abraçando, beijando, seu mãe, eu amo a senhora demais. Eu cheguei a falar isso, minha mãe falou assim, Patrícia, olha, eu falava cada coisa, minha mãe falou assim, olha o que você está falando, filha. Aí eu falei com minha mãe uma vez, eu abraçando com ela, e eu tinha mania de passar a mão na sobrancelha. Tinha uma sobrancelha linda. Assim, ó. Sabe quando você passa assim nas pessoas, você vai fazendo assim, fazendo um carinho nela, beijava, e falava, sua mãe, eu creio, eu confio mais na senhora e em Deus, uma coisa assim. Foi não, em Deus. Ela falou assim, para de blasfemar, minha filha, quem sou eu no lugar de Deus? Você, é verdade, mãe, a senhora é a minha vida. A senhora é a minha fortaleza, é a minha torre. Não caia. Falei com ela, não caia porque eu vou prometer para a senhora uma coisa. A senhora vai viver até os 90. E na hora que a senhora cai, a hora que eu falei, na hora que a senhora cair no chão, Deus vai fazer eu também morrer na hora e cair por cima, que não vou, que sem a senhora não fica. Para de bobagem, menina. Tá. Então, quando o meu último aniversário, eu faço aniversário no dia 12 de outubro. No meu último aniversário, que foi o anterior, ela me deu um abraço. Ela sempre me dava. Eu chorava com os parabéns que ela me dava. Por isso, assim, eu não gostava muito, eu me emocionava com ela, porque ela abraçava, gente, me abraçava de um jeito muito que eu sentia ela, minha mãe, sabe? E de uma coisa, era assim, e o que ela me falava? Ela falava assim, uma das, né, que ela falava com tanto assim, minha filha, meus parabéns, tal, muita saúde, muita paciência, tal. A minha filha, mais o que ela fala? Mais briguenta que eu tenho, nossa, mas é minha filha. Aí ela falava, vai ser tudo que você desejar de bom, Deus vai colocar nas suas mãos. Acho que foi esse dia mesmo que eu falei com ela, eu confio mais na senhora do que em Deus. Ela falou, para menina, tá. Aí nesse dia eu falei com ela assim, mãe, eu chorando, falando com ela, mãe, no rosto dela assim, ó, entre as minhas mãos, falei, mãe, se realmente o que eu acredito e vejo, se realmente existe uma outra vida após essa, eu só volto para essa vida se for com a senhora. Sem a senhora eu não volto. Se não for com a senhora, eu não faço trato nenhum no plano espiritual. Eu não volto, mãe. Só volto com a senhora. Porque é somente a senhora que eu quero na minha vida. Você sabe que a senhora é o meu amor, né? Ela. Aí uma pessoa que estava do lado falou assim, você já perguntou se ela quer vir junto com você? Às vezes ela não quer. Na próxima ela não quer vir. Aí eu virei para ela e falei assim, e na hora que eu falei assim, mãe, a senhora quer vir junto comigo? Ela falou assim, lógico, é claro, quantas vezes forem preciso. Eu te aceito, você me aceita. Eu venho com você, eu venho na frente. E se você tiver que vir, eu te aceito, minha filha. De novo, quantas vezes forem necessárias. Claro que é lógico que eu quero. A pessoa ficou até um pouco sem graça.
Aí eu falei assim, mãe, obrigada por você ser minha mãe. Então, eu fazia declaração, eu falava da minha mãe, no meu trabalho era minha mãe. E sabia só, se minha mãe me ligava, gente, eu podia estar fazendo o que for. Eles levavam o telefone para mim. Ligava no celular. Minha mãe era assim, porque sabiam que eu era louca com ela, que eu era, sabe, em hipótese alguma, eles não deixavam de passar a ligação para minha mãe, da minha mãe para mim. Eu posso, devia estar ocupada, até não poder mais, porque eu falava só, gente, ó, minha mãe, tá. O próprio diretor levava para mim. Sua mãe, sabe? Na hora que falava, eu pegava o telefone e falava, será que aconteceu alguma coisa? Não, era para eu levar alguma coisa, né? Mania dela. Então, essa é a ligação desse amor. É o amor da minha vida. Creio que não amo com essa intensidade ninguém nessa terra. Não sou casada, não tenho filhos, gosto de crianças, tenho sobrinhos, ajudei a olhar pouquíssimas vezes, né? Vamos falar pouco para não preocupei pouquíssimo também. Que adianta também, né? Eles estão vivendo a vida dele, cada um segue os seus caminhos e deixa para lá. E eu não posso ter. Descobri num exame de rotina e a médica queria me fazer uma intervenção. Você não pode ter, mas se fizer isso de um dia para o outro, tal, você pode ter filhos com não sei o que você quer lá. Eu olhei bem para a cara dela. Falei assim, nunca mais voltei. Então, hoje eu não estou falando de todas as mulheres, de todas as mães, quem quer ter, vai ter, sim. Eu estou falando de mim. Hoje eu ponho os joelhos no chão. Eu, hoje, em uns tempos, sempre falei assim, Jesus, obrigado, meu Deus, por não ter dado a oportunidade de eu ter filhos. Obrigado por não ter gerado um filho. Hoje eu agradeço pelo que eu vejo, sinto, o que fazem, tentam fazer comigo, que eu sinto. Eu pego as energias, eu falo, gente, graças a Deus que eu não tive um filho. Porque se um filho faz isso comigo, eu deserdo ele na hora, né? Ele tem que respeitar, né? Eu não estou falando que eu fui uma ótima filha, mas eu não decepcionei minha mãe. Isso aí, eu não tenho remorsos, eu tenho saudade. Então, hoje eu agradeço essa oportunidade de não ter tido. Muito. Nossa, tem mulher. Nossa, tem misericórdia, eu tenho até medo. Mas, então, é isso. E minha mãe nunca me esperou isso de mim. Um dia eu falei com ela, sua mãe, eu acho que não tem coisa não. Eu falei assim, bom, você, tudo bem. Porque se eu não tivesse você, hoje eu seria uma pessoa sozinha, como eu sou hoje, sozinha. Aí, se eu não tivesse vocês, hein? Aí, sua mãe, mas a senhora ia estar tão aparada pela sua profissão, pelo seu emprego, né? Tal. Eu falei assim, mas mesmo assim, Patrícia, viveria sozinha. Eu falei assim, mãe, mas nem todos os filhos cuidam das mães. Não é porque uma mulher tem filho que vai falar que no final da vida, ou se ela estiver doente, não cuida, não. Né? Nem de pai, nem de mãe. Não é o caso da senhora. Aí, tudo bem. E aí chega. Eu fui lá para essas ilhas, tal, escutei essa música. E eu tenho ela tatuada, eu e minha mãe aqui, com as rosas. Essa aqui é a rosa do jardim que eu plantei, que existe até hoje, tem que cuidar lá. Eu tenho que acabar de completar. E aqui, gente, eu e ela, a última foto, uma foto que nós tiramos, com a escrita do refrão de uma música. Para onde quer que eu vá, levo você no meu olhar. E vocês vão saber. Aí, passou eu ter parado de comer. Depois dessa música, depois de pensar, depois de ficar rezando, eu olhava, depois do ano novo que eu vi isso no olhar da minha mãe. Eu sempre elogiava minha mãe nunca falou assim, eu só falava assim, deixa pra lá, você é exagerada. Não era. Então, a última vez aí que eu tive certeza foi o dia que eu passei a mão nas sobrancelhas dela e falei assim, mãe, a senhora é linda, a senhora sabe disso, muito bonita, mãe. Aí, pela primeira e última vez, ela olhou dentro do meu olho triste. Assim, um olhar diferente, falou assim, filha, eu falei, eu gosto
tanto quando você fala isso comigo. Eu falei assim, é mesmo, mãe? É pela primeira vez que ela fala isso. Mas eu gosto. Eu peguei, beijei ela, falei assim, beijei ela, enchei ela de beijo. Eu falei assim, mas pode acreditar, mãe, é tão sincero. Assim, sei. Eu sei que é sincero, por isso que eu gosto que quando você fala isso comigo. Acabou. Tá. Aí fiquei mal por ela ter falado isso. Só pra você ver, fiquei alegre, depois fiquei assim, pensativa. Aí quando foi um dia, eu peguei e foi o seguinte. Eu estive com o Chico no plano espiritual. Eu só lembro que eu cheguei, que ele me trouxe aqui. Parecia um táxi. Eu estava dentro. Eu não sei se voava, o que era. Eu tentei desenhar, só peço em desenho, para vocês terem a noção do que eu queria, que eu quero falar. Eu pus Chico com X, gente. Não sei porquê, com CH, tá? Eu desenhei mais ou menos aqui, é parecido. Se eu falar com a pessoa descrevendo isso aqui, um desenhista, desenha melhor. Tá vendo esse carro aqui? Até então eu pensava que era carro. Aqui, essa aqui é a frente. Aqui tava o Chico. Tinha umas luzes azuis, ou assim, azul claro ou lilás. Aqui era a luz. Tinha um tampão, sei lá, um negócio assim. Eu lembro, não esqueço nunca mais. E em volta dela, toda era iluminada com uma cor, acho que era lilás, bem clarinho. E o Chico estava aqui. Até então eu achava que nós estávamos na mesma cabine, no mesmo sofá, no mesmo local lá atrás. Não. E aí, quando eu olhava de lado. Mas ele estava atrás, eu olhava de lado, eu via aquele óculos dele. Então e tinha um negócio assim, ó, também. Saindo assim, uma luz lilás. Então, Chico aqui, eu aqui, e outra luz na frente, que não dá, tinha tipo um vidro aqui, que eu não sei, a pessoa era de costas, a noção aqui, ó, a pessoa de costas, eu não sei quem é, não tocava o chão, tinha um negócio, escada assim, parou na frente, aqui a rua da minha casa, a grade, parou em frente aqui. E eu não sei o que foi, eu só sei que eu tinha noção que eu tinha tido uma reunião ou alguma coisa com o Chico, mas eu não lembrava o que era. Aí na hora que eu desci daqui da porta da frente, Chico saiu daqui e passou para aqui. E foi. Ela não tocava. E aqui é tudo iluminado. Não tocava o asfalto, na em frente à minha casa. Quando eu contei isso para uma pessoa que era espírita, ela fez uma brincadeira comigo e disse, nossa, ele é humilde, hein? Você foi na frente e ele foi atrás. Que eu descobri que ele estava atrás, não de lá, atrás, na hora que ele desceu. E passou e sentou na frente, né? Assim que eu desci. Aquele sorriso, gente, você tem que ver que é tranquilidade. Aí eu peguei e fiquei com raiva daquilo. Não é com raiva, fiquei chateada. Assim, humilde, ele foi humilde. Ele sempre foi. Ele sempre foi. E olha que essa situação que eu tive com o Chico Xavier, negócio do desencarno da minha mãe, eu não sabia que ele estava, que ele pediu, né, para ficar na crosta da terra ainda, porque ele desencarnou, que ele precisava ajudar mais, trabalhar, ele poderia, né, ir para outros cargos, fazer outras coisas no plano espiritual, e ele preferiu ficar na crosta da terra. Eu fiquei sabendo disso depois desse acontecimento, antes não. Aí eu ainda falei assim, é humilde, só. Quem disse que ele não é? Eu conheço pessoas, e talvez até eu mesma, posso ser mais arrogante, muito, sabe? E com pouquíssimo conhecimento que eu tenho, posso ser arrogante. O Chico foi abraçado, recebido no plano espiritual, teve festas e festas, ele disse que foram festas, ele teve que passar por colônias, nos braços de Nossa Senhora, Joana de Anjos, todo mundo, gente, Jesus. Ele esteve tete-a-tete, que eu falo, com Jesus. É o homem que eu conheço que teve reencarnado aqui na Terra, que foi recebido quando desencarnado por Jesus, nos braços de Jesus. Nossa, sem falar das outras... A história que eu tô picando. Aí, quando eu acordei com isso, eu acordei com tanta vivacidade que eu falei assim, Jesus, o que foi que Chico falou? E eu tive com Chico. Então eu falei com essa pessoa, se eu não sei, tem alguma coisa por trás disso, tal. Aí eu fiquei de olho mais na minha mãe.
Claro, tinha pressão alta, era diabetes, mas era muito bem assessorada, muito bem olhada. Nós olhávamos, nós filhos, o médico dela mais de 10 anos, sabe? Tudo apropriado. Mas aí, o que acontece? Aí eu fiquei preocupada, tá? Aí eu comecei a diminuir na alimentação, porque quando eu tô preocupada, então um trem que em mim não desce. Eu fiquei muito angustiada, só olhando ela, só olhando. E rezando. Quanto mais eu rezava, mais visão eu tinha. Aí, de novo, eu estava no quarto, eu fui levada para um lugar que eu não sei como, não sei qual foi a pessoa que me falou, conversou comigo. E eu não sei o que foi. Eu voltava angustiada. E eu creio que é falando sobre o desencarne da minha mãe. E eu sempre naquele cuidado com a minha mãe. E mais ainda, aí o que acontece? Quando minha mãe ia tomar banho, eu ficava com medo dela escorregar. Essa cozinha aqui é antiderrapante. Tudo isso. Eu não podia ver molhado que a enxugar para não escorregar. Aquele cuidado. Todo mundo tinha, os filhos todos. Aquele cuidado, né? De sair com ela, de levar ela nos lugares, tal, me dar a mão, tal. Uma mulher super esclarecida para falar, né? Mas a gente mimava, né? Tinha uma pessoa que falava assim: você mima demais a sua mãe. Nossa, mimei pouco. Aí eu não deixava ela trancar a porta do banheiro, só fechava, mas não trancava assim. Olha a minha cabeça, se acontecer algo, como é que eu faço? Vou ter que arrebentar essa porta aqui toda. Mas aí, quando foi um dia, eu escutei um barulho, blum. Isso foi à tarde, antes do almoço, depois do almoço. Ela foi tomar banho, ela desfaleceu dentro do bolso. Gente, não abri a porta, eu já imaginei que ela estava toda cortada, que ela tinha arrebentado, né? Quebrada, aquela coisa. Aí eu peguei ela, rastei ela para fora do box, coloquei ela para fora, encostei ela no vaso, assim, gente, encostei. Depois deitei e pedi a Jesus e comecei a gritar. Aí meu sobrinho tava aqui, veio, já tava com o celular ligando para a mãe dele, ligando não sei para quem, para todo mundo. E eu fazendo massagem, tô assim: Jesus, não deixa, não leva minha mãe, que eu não tô preparada, não leva minha mãe, não leva. Fazendo aquela, né, o primeiro socorro, soprava, dava pra mãe, e eu fazia massagem. Eu voltei ela no muque, e na hora que eu tava assim, voltando, eu tava tão desesperada que eu fui retirada. Eu falo que foi retirada, por quê? Eu senti uma força maior, na hora que eu estava com força, desesperada, chorando, gritando, fazendo os mesmos. Eu estava assim, sem saber o que eu estava fazendo, o que fazer, mais ainda, aí que parece que eu fui tirada de cena, foi por alguns segundos. Foram alguns segundos, não sei, porque depois que quando ela fez, de repente ela fez assim, ela voltou assim, oi, o que aconteceu? E eu voltei junto com ela, porque na hora que ela fez essa covia, ela fez, parece que eu desci, entrei no meu corpo, assim, pum, de uma vez só. E eu assim, mãe, assim, toda também mole, e ela mais forte do que eu. Eu tô assim, eu peguei o roupão dela, joguei em cima dela, já a casa enchendo de gente. E Silvana falou assim: doutor Evaldo tá aí, não sei aonde, mãe, eu vou chamar uma ambulância não sei da onde, né, do convênio dela, para buscar a senhora, que não sei o quê. E ela pegou e falou assim: eu não vou ao médico. Eu não vou para lugar nenhum, não adianta, pode vir o que for. O detetor, pode chegar aqui. Você entendeu? Eu não vou. E ela assim, Aí todo mundo perguntava assim, ela desmaiou? Ainda bem que meu sobrinho estava junto. Assim, desmaiou sim, porque estava sem acreditar que minha mãe estava tão boa, mas tão boa depois dessa situação, que eu fiquei assim: mãe, vamos ao médico, nós ficamos preocupados. Às vezes só bateu a cabeça, deu uma coisa. Nada. E eu mais nervosa, falei assim: gente, pra onde que eu fui por 2, 3 segundos que eu senti um trem esquisito? Não sei o que eu senti. Minha mãe não foi ao médico. E ficou boa, todo mundo foi embora, tal. Passou. Quando foi que ela estava marcada com o médico, que era outra semana, foi o doutor Evaldo, contou o que aconteceu. Não, ela deve ter tido um mal súbito, desmaiou tal, e voltou aquela coisa e pediu para fazer vários exames, tudo ok, tá. E eu não entendi isso. Nunca entendi. A minha mãe morreu na minha frente. Eu quis dar uma de Deus. Eu fui retirada do local. E aí eu fiquei outra pulga atrás da orelha, né? Tá.
Aí como acontece? Fiquei ruim. Comecei a parar de comer. Na hora que eu conseguia dormir, cochilar, eu acordava assim, sua mãe vai desencarnar. Eles me falavam. Eu estava acordada, fazia alguma coisa, eu parava assim, ela vai desencarnar. Assim. Aí eu comecei a chorar, a pedir socorro para as pessoas. Como eu não estava sendo atendida, assim, eu entendi que eu não estava sendo atendida e não estava sendo atendida. Não estava sendo atendida, eu falava, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A minha mãe vai desencarnar. Pedia auxílio à minha irmã. A minha irmã falava, você tá gorando, mãe? Mãe tá boa. Mãe tá andando pra lá pra cá, você tá vendo até mãe cantando, mãe faz coisa. Para de gorar, Patrícia, o que tá acontecendo? Você me ajuda a segurar minha mãe. Me ajuda a segurar. Então dizem que o meu cunhado gravou, eu nunca quis ver, eu não sei se é verdade, mas ele, na hora, eu fui na casa dela de roupão, que eu dei um surto tão grande, que eu vi um negócio no meu quarto, né, uma pessoa falando, se prepara, não entre em desespero, não faça nada contra você. Mas chegou a hora. Aí eu peguei, saí correndo, fui lá nela, na minha irmã, e eu ajoelhei nos pés dela, abracei as pernas dela, ela sentada na cama, lá no quarto dela, lá no segundo andar. Eu subi lá, e o marido dela estava lá, eu pedi, cheguei aos berros, eu gritava, me ajuda, minha mãe tá indo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ela disse que meu cunhado pegou e até gravou isso. Ela tá indo embora segurar, me ajuda a segurar, eu não sei mais o que eu faço. Eles estão me falando toda hora, se Patrícia, você não tá bem, você não tá bem, você não tá bem. E trouxe eu aqui pra casa, entrei dentro do carro, dentro do quarto, e minha mãe veio atrás, tadinha. E eu não contava nada disso pra ela. Eu peguei e fechei a porta pra minha mãe não ouvir. Silvana, calma, calma, calma. Aí minha mãe, o que tá acontecendo? Mãe, Patrícia tá surtada. Eu acho que é falta de serviço, trabalhou tantos anos, ela tá surtada. Ela tá nervosa. Não sei qual a desculpa, mas eu acho que minha mãe, do jeito que ela era, desconfiou de algo que ia acontecer com ela, que eu sabia e não falei pra ela. Bom, tá, então passou. E eu parei de comer, vomitar, não queria comer. Então eu entrei numa crise tão grande, foi tão grande, que eu fiz o seguinte, eu não sei se isso foi antes ou foi depois do Chico, sentar na beira da minha cama. Eu desdobrada, é claro. Eu não sei se foi antes ou foi depois, que eu peguei um bujão de gás, e joguei assim, levantei aquele bujão de gás, que eu levantei, eu comecei a jogar livro fora, queimar a Bíblia, eu comecei, falou, nada estranho tá me adiantando. Então isso, aí foi no sábado. Aí eles pegaram, ligaram pro meu o irmão e colocaram dentro do carro, foi a minha irmã também, e me levaram para o hospital psiquiátrico, que por incrível que pareça é um espírita, né? E um nome também do nome de um grande espírita, né? Tal André Luiz. Então me levou pro hospital lá me consultar. Aí a minha irmã entrou comigo, aí veio o médico, doutor Luciano, esqueço mesmo, me olhava com aquela cara assim, você é louca, né? Eu contando ele as coisas, porque eu fiquei muito, gente, nessa época, eu fiquei, sei lá, alguma coisa estava aberta, não sei, eu estava muito exposta, eu estava sabendo de coisas, assim, com os outros, que não tinha nada a ver comigo, eu estava contando, vai acontecer isso, aconteceu isso, e acontecia, eu estava vindo, além disso, parece que a espiritualidade queria tirar o foco, mas não conseguia, e estava vindo um monte de coisa, e eu comecei a puxar coisas, assim, que fora do normal. O que acontece? Aí eu fui contar. Primeiro eles conversaram com... Eu fiquei observando a minha irmã, eu tinha totalmente lúcida, é claro. E a minha irmã contando, não, é que ela tá falando que tá vendo as coisas. Espera só um minutinho, gente. Então, voltando aqui, e aí ela conversando com o médico, falando que eu tô muito nervosa, que desde sempre, muitos anos que eu tomo remédio controlado para ansiedade, para depressão, tal. Aí o médico, assim, aí foi a hora de eu conversar com ele. Aí ela saiu, eu conversei, contei para ele, contei negócio da minha mãe. Só um pouquinho para eu não ficar, nem achar que eu sou mais louca ainda, né? Porque não é porque é um hospital psiquiátrico.
um hospital psiquiátrico e espírita, né? Fundado por espírita, ali lá também tem uma parte, né? Tem até, acho que, palestras espíritas, não sei. Então, nem todos que trabalham lá, não é mesmo? Eles acreditam nisso. Então, fui falando as coisas. Quanto mais eu falava, ele ia notando, mais ele olhava para mim assim, ó, não acreditando. Eu li ele todo. Aí eu contava. Aí ele pegou você, espera um pouquinho. Saiu lá fora e fechou a porta. Aí ele falou, eu escutei ele falando, ó, a sua irmã, parece que ela tá com ela tá surtada, tá com crise, muito nervosa, e isso que você falou, que ela quebrou, que ela levantou um bujão de casa, jogou longe, que é isso, né, que perigo que está em explodir, né, esse pode ser um perigo, sei lá. E falou uma coisa, eu falei assim, ó, eu só interno ela só fica aqui internada se você assinar como responsável. Eu falei assim, deixa ela autorizar que eu acabo com tudo aqui. Aí se você autorizar. Então, aí ela entrou junto com o médico, sentou, falou, você quer ficar? Que não sei o que. Não quero ficar, não. Ó, eu escutei a conversa. Se você assinar para que eu fique aqui, acho que foi isso, eu acabo com esse hospital. Eu sei, eu acabo com esse hospital. E vou atrás de você. Depois que eu saio daqui, destruo o hospital, quem estiver dentro, e vou atrás de você. Aí, o médico olhou assim, tal, falou assim, não, é só receita, tal, assim, tudo bem, eu não posso dar laudo. Assim. Aí, a minha irmã disse, não precisa de laudo nenhum para levar para o trabalho, não precisa de laudo nenhum, não precisa não, porque ela não vai ficar, tal, assim, não. Aí, o que aconteceu? Disse, então, você vai tomar um comprimidinho, eu vou receitar uns remédios aqui, tal, vou escrever aqui na receita para você tomar, tal, pra você ficar mais calma, tudo, tem que alimentar, que não sei o que sei que lá. Eu fiquei assim, meio desconfiada, disse, gente, eu não vou cair nessa não. Aí veio uma enfermeira e minha irmã com um copo com água, descartava uma enfermeira com um copinho, acho que 2 comprimidos, não, foi 1 comprimido. Os outros, um comprimido, eu julguei assim, pus debaixo da língua, tomei a água com remédios debaixo da língua, que eu fiquei com medo deles me apagar, de deixar lá, amarrado, alguma coisa. E para eu também não desfalecer, falar alguma coisa, aí eu peguei, tá. Aí na hora que ele deu o papel para minha irmã, tal, minha irmã lá fora, eu entrei do carro, quando eu entrei dentro do carro, o carro arrancou, eu engoli o remédio, o comprimido, que era pequeno, dá bem a força. Aí viemos para casa, passamos na farmácia, compraram o tal do remédio e veio. Chegando aqui, minha mãe estava até fazendo canjica. Como é que você tá, minha filha? Eu tá bem. Tá nervosa, tem que tomar esse remédio e tal. Tomei, a minha irmã me deu os remédios, que comprou, tomei. Disse, ó, você vai apagar. Você deve dormir. O médico falou que é para deixar você dormir e acordar na hora que quiser, que esse remédio é fortíssimo. Gente, eu tomei esse remédio, mais esse remédio aqui dentro. Eu tremia, a minha língua não conseguia falar. Eu tremia com o efeito do remédio, mas o efeito do remédio não me deixou dormir. Por que que não me deixou dormir? Depois que eu pensei e falei lá que eu ia destruir tudo, me veio outro pensamento. Aí eu deitei, minha mãe, deita filha, deita. Aí já estava mais a noitinha e tal. Eu senti, com os olhos fechados, eu via que ela abria a porta, olhava para mim, viu, né, como é que eu tava, e fechava. Minha irmã acho que chegou uma vez, olhou e tal, e eu vendo isso tudo. De repente, na hora que acalmou tudo, o que acontece? Eu sento eu achando que eu estava sentada na cama, no colo do meu lado, aquele óculos fundo de garrafa bem grosso, com aquela boina, por mais que lá no plano espiritual ele não pode às vezes não estar, né? Estar assim e tal. Mas pra gente não identificar, né? Pode ser até não ele, mas no outro corpo, bom. E aquele sorriso, com aquela cara boa, aquele óculos, aquela boina. E aí, ele falou assim, minha filha,
processo. Ninguém está aqui para sempre. Temos que evoluir. Você queria que a sua mãe sofresse? Olha que eu já lidei com tanta dor de tantas mães querendo saber uma mensagem de um filho. E às vezes era possível, às vezes não era. Elas voltavam. Então você está querendo que sua mãe faça o papel que todas queriam fazer, que não queriam fazer, a maioria. E tem umas que, claro, que é destino, não é nem destino que ele falou que vai primeiro do que os pais, do que a mãe. E você vai forçar, porque ele sabia o que eu ia fazer, porque eu já não estava aguentando mais. Eu já não estava aguentando mais, eu não sabia para quem pedir socorro. Aí ele falou isso comigo, o Chico falou, fica em paz. Aí eu senti o quarto assim, que estava cheio de uma energia ou de gente, mas eu não via. Eu sentia. Eu só via o Chico sentado. Não faz. Nós estamos aqui para te ajudar. Eu vou te ajudar. Você tem que compreender, entender. Aí que eu fui entender que hoje ele fala a linguagem dos anjos, que fala assim, como que os espíritos, né, quando, se fala outra língua estrangeira e a gente fala outra, como é que a gente entende? Eu percebi, aí foi uns tempos, esses dias, não uns meses pra cá, que eu vi uma palestra, eu estava estudando um negócio assim, que não, aí que eu prestava atenção. Às vezes que eu tinha desdobramento, eu não vi o Chico mexer, verbalizar, falar assim igual eu tô falando. Era transmissão. E eu também não sentia assim, eu entendendo o que eu tava falando, mas ele assim, não era com a boca. Eu falei assim, é doideira, eu nunca contei isso pra ninguém. Aí eu falei assim, agora eu tenho razão. Tem razão de eu perceber isso, eu não tô, né, assim, doida, né, completamente com a informação errada. Porque tudo com a transmissão né, de pensamento, de telepatia e tal, a gente conversa, eles conversam assim. E falou isso comigo. Aí eu fiquei mais louca. Aí, de repente, de sentado, eu estava deitada, eu sentei novamente e passei o Chico. Você cadê o Chico? Cadê o Chico? Cadê o Chico? Cadê o Chico? Tinha sumido. Eu não sei quanto tempo durou isso. Aí eu fiquei assim. Tá. Isso, quando eu fiquei assim, quando aconteceu isso, deve ter sido no sábado, para domingo, exatamente. Foi sábado, domingo. Quando foi domingo, todo mundo veio almoçar aqui, né? Os irmãos, os sobrinhos e tal. E eu tenho uma sobrinha, que ela é cantora profissional, uma voz maravilhosa. Teve também muita influência, né, da família dela, paterna e principalmente da materna, minha mãe, né, que teve uma influência muito grande, conhecida ela, voz maravilhosa, toca algum instrumento e violão. E eu deitada sem querer comer de novo. Aí ela pegou, ela entrou no meu quarto, né, disse, Thaís, vem cá. Aí eu chamei ela veio e fechou, eu peguei e fiz ela prometer para mim que nunca ela ia cantar uma música do Roberto Carlos, que eu não vou falar aqui. Eu tenho tanto para me contar. Aí vocês entenderam. Para ela nunca tocar essa música que saindo da boca dela, que eu não ouvisse essa música, porque a oportunidade que eu tive de ouvir essa música, eu tirei. E a oportunidade que eu não tive, eu tampava o ouvido, saía e ficava muito chateada. Promete para mim, ela falou assim, prometo. Eu prometo, tia, que eu nunca cantarei essa música, mesmo se eles pedirem, eu não canto. Eu vou levar isso pro túmulo, você promete? Promete. Ela conversou. Sua tia, come, tia, um pouquinho. Por que você tá assim? Eu falei com ela, só vou estar indo embora. Ela falou, sua tia, isso é da sua cabeça, não é. E ela é sensitiva também. Você isso não é, minha filha, eu tô sentindo que ela tá indo e tal. Ô tia, fica calma, isso é coisa da sua cabeça, que não sei o que, for falando. Você deixa a avó preocupada e tal. Não, eu não quero preocupar ninguém. Só que eu não tava conseguindo mais, gente, fingir. Eu não estava conseguindo, todo mundo estava vendo a minha magreza, todo mundo estava vendo como é que eu estava um zumbi, eu não dormia, não comia, a única coisa que eu conseguia era a água. Aí, por fim, eu comecei a pôr na minha cabeça, então é eu que vou desencarnar.
é eu que quero desencarnar. Nada. Aí, nesse domingo mesmo, depois que eu falei isso com ela, tal, eles foram embora, nós ficamos aqui e tal, de novo. Gente, foi assim, ó, um mês corrido, rápido, tudo num mês. Aí, de novo, eu tive um outro desdobramento. O outro desdobramento foi o seguinte, eu estava aqui na minha casa, lá na varanda, lá fora, onde Chico tinha me deixado a primeira vez, que eu não sei o que ele falou, por eu não saber, eu acho que... Então, essa nave de novo, essa nave, esse carro de novo. Aí quem estava aqui, Chico, minha mãe, não era eu, e não sei quem é, desceu desse negócio aqui, ó, do mesmo jeito, com a iluminação, com um negócio, umas luzinhas, não é a nave mãe da extraterrestre, não é isso, pra mim era um carro, mas era um carro, era desse jeito. Aí, me desceu com um homem muito grande, eu não sei, assim, eu não sei se ele é negro, não sei, grande, com outras pessoas, aí eu fiz assim, eu cheguei a fazer assim, Chico de novo, saindo de trás, entrando na frente, e me deu aquele belo sorriso de novo, foi, minha mãe chegou e pegou nas minhas mãos, junto com essa pessoa, acompanhada dos espíritos, que eu não sei quem é, e um homem muito grande que ficava sempre assim, atrás dela, do lado assim, parece que era um mentor, um protetor. Pôs a mão, a minha mãe pôs a mão e falou assim, filha, eu tive um lugar maravilhoso. Me explicou tudo direitinho. O lugar que eu vou é um lugar muito bom, filha. Não tem como você fazer coisa errada se eu for. E outra coisa, não, você não tem como não gostar. Um lugar lindo, maravilhoso. Só que eles mandaram um recado para você. Eu falei assim, mãe, que recado? Isso tudo no sonho, no desdobramento. Que recado, mãe? Aí ela virou para mim e falou assim que era... Ela falou assim, filha, eles mandaram falar para você que é para você ficar bem, seguir a sua vida, não fazer nenhuma besteira, que tudo vai ficar bem. E não é para você ficar prolongando o sofrimento por muito tempo. Não revolta, não fica revoltada que eu vou estar bem, eu vou estar amparada e você também vai estar parada. Esse é o recado, seguir a sua vida, segue em frente. Com dignidade, segue em frente. Gente, eu acordei molhada, o meu pijama estava molhado de lágrimas. Eu acordei assim, tal, falei assim, é isso mesmo, tá. Acho que foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, parece que eu tive uma força, não sei vindo da onde. Minha mãe tinha feito, começou, minha filha, eu fiz janta. Fiz tudo que você gosta. E eu peguei e falei assim, eu vou jantar um pouquinho. E vi aqui, ó, pouco comida. E minha mãe estava lá no quarto, assistindo missa pelo telefone, pela televisão, que ela acompanhava a TV Aparecida, não sei. Rezava o texto e via lá o padre falando. Aí eu estava colocando, ela pegou e saiu, se veio. Eu estava assim, minha filha, você não sabe o que eu ouvi agora o padre falando na televisão. Eu falei, o quê, mãe? O padre virou e falou assim, ó, que quando a gente, na terça-feira, quando a gente perde um ente querido, né, um ente querido, seja quem for da família, que deve sim fazer o velório, depois o sepultamento, todo mundo ir tudo, mas que ela falou desse jeito, deve ficar em casa esperando os outros voltarem, a família chegar e explicar para eles e consolar e falar que a morte não existe, que existe um plano melhor, que explicar que a morte ela não existe e que a pessoa foi para um lugar melhor, para outro lugar, para um outro plano. Minha mãe falou para o outro plano, eu não esqueço disso. Eu peguei, assustei e falei assim, mãe, um padre falou isso na televisão agora que a senhora falei, acabou minha filha de assistir. Eu vou lá ver. Eu falei, não adianta que já acabou a missa. Eu falei assim, o padre falou isso, mãe? Padre não acredita, a maioria dos católicos nunca não acredita, a maioria dos padres não acreditam em reencarnação, em vida após morte, que tem outro lugar. Não. Pois eu escutei isso, falou que tem uma pessoa que tem que ficar, receber os familiares e explicar como que foi, consolar aquela coisa toda. Eu peguei e falei assim, gente, esse padre tá aí é doido, então não é padre não, senão é padre sim. É padre, eu rezei, acabei de rezar até, não sei o que falar.
Passou. Isso eu comi, vomitei até baixo para não escutar. E fui deitar. Isso na terça-feira. Quando deitei, passei rezando com a foto do... que eu tinha imprimido a foto do Bezerra de Menezes conversando. Passei a noite quase toda acordada assim, com remédio. Bezerra de Menezes, não leva minha mãe não, pelo amor de Deus, leva eu. Não deixa não, porque senão eu não vou aguentar ficar... Assim, Bezerra de Menezes na mão. Aí fui falando. Quando eu acho que eu cochilei, até mais tarde, à noite, aí minha mãe veio, eu tava sentindo um cheiro de comida. Aí minha mãe veio, trouxe o café pra mim na cama, eu disse, onde você tá? Eu tô bem, mãe. Na hora que a comida estiver pronta, tá quase pronta, eu te chamo, tá, filha? Eu falei, tá. Eu notei uma coisa estranha, minha mãe, eu acho, eu não sei o que aconteceu, porque ela tomou o café, ela esperou tomar um café na xícara e levou o café. Levou a xícara. Eu trouxe a xícara. Aí ela fechou a porta do meu quarto. Assim que ela fechou a porta do meu quarto, eu senti alguma coisa aqui, ó, em mim. Assim, de repente, foi assim, não sei se foi arrepio, alguém pegando eu por aqui, só sei que eu saí do ar assim que ela fechou a porta, isso eu lembro. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi por 3, 4 minutos, não sei, 5 minutos. Eu só sei que quando eu despertei, a porta fechada, eu senti um cheiro de queimado. Não, de repente, eu voltei, assim, acordei, eu abri a porta do meu quarto, a casa toda enfumaçada e cheiro de queimado, assim, misericórdia, eu gritei, sabe? Vim gritando mãe e vim nela caída no chão. Presta atenção no início de como, do vídeo, o que eu falei. Quando a senhora cair no chão, eu quero cair por cima. Ela caída aqui, ó, no chão, e não mexia, ela quente, eu tô, mãe. E aqui, meu sobrinho, ele tava fazendo terapia, um outro sobrinho que é autista, e tinha um médico que vinha aqui fazer terapia. Comecei a gritar, a minha cunhada veio louca, desceu, ela falou assim, que é isso, Patrícia, que tá acontecendo? Não, que veio, um médico veio, foi fazendo, foi ligando, eu fui gritando, eu fui pro quarto dela, eu não conseguia achar, eu fui destruindo tudo, eu destruí o quarto, fui de papel, fui caçando, e o negócio ficava pregado na geladeira. O número da ambulância, eu queria o número da ambulância do convênio dela. E também o telefone do Teravaldo. Então eu comecei. E, gente, e ele fazendo, ele ligou pro SAMU e ele fazendo tudo. O médico tá aqui, era terapeuta, mas, né, fazendo os procedimentos e tal. De repente fui ligando para todo mundo, a rua foi cheia de gente foi chegando, meus irmãos foram chegando do serviço, foi largando, foi vindo gente não sei da onde, tem uma praça que ficou, veio outra ambulância, vieram duas ambulâncias, aquele desfibrilador, e teve uma vizinha, eu peguei e eu chorando misericórdia, e eles não deixando eu vir, aquela coisa, eu sentada no sofá, lá na sala, que é tanto gente, e uma vizinha me lisando. Até acho que é um pouco evangélica, evangélica, um pouco não é. De repente, e eu só escutava aqueles barulhos assim, do desfibrilador, eles tentando, né? Eu falei assim, vai lá, fulana, vê essa coisa. Não, Patrícia, já fui, eles estão tentando achar só um pulso dela, tá? Vai dar tudo certo. Ela queria me acalmar. De repente, eu parei de chorar. Por que eu parei de chorar? Senti um cheiro de rosas inacreditável. Parei de chorar na hora. E fiz assim, que cheiro é esse? Estão trazendo ela. E ela o quê? Estão levando ela. Eu preciso ir atrás dela. E a vizinha achando que atrás dela era vir aqui, onde ela estava o corpo dela. Eu vou atrás, eu vou puxar ela ao cheiro. Você não está sentindo perfume? Ao perfume. E duas pessoas, eu acho, sombra, eu não sei, indo e o perfume, levando ela. Aí eu fui e ela me segurando no braço e eu indo. Eu fui acompanhando o cheiro. Atravessei a rua. Sem olhar se vinha cá. Fui atravessando, acho que todo mundo me olhando, foi olhando. Eu fui seguindo, disse, mãe, volta. Assim, desse jeito, ela disse, Patrícia, o que tá acontecendo? Lembro disso. Volta, eu falei, mãe, volta. Mãe, volta, sem chorar, volta. E eu fui desfalecendo assim, não desmaiei. E eu andando, volta, me ajuda, eu querendo. Aí ela levou pra casa da sobrinha dela, eu fiquei lá sentada, me deram água. Tudo eu sem chorar. De lá, do outro lado da rua, eu escutei meu irmão dar um grito. Ela foi. Aí foi aquela confusão tal, meu irmão foi lá buscar o médico dela na clínica para trazer, para não ser preciso levar a ML.
Ele assinou e ele falou assim, sua mãe é uma guerreira. Ela viveu esses anos todos, ela superou a minha expectativa. Por quê? Problema no coração, diabetes, você sabe, vai atacando tudo. A sua mãe, ela viveu com a metade do coração funcionando, as veias, né, da artéria. Não sei quantas angioplastias que minha mãe fez, foram várias. Ela viveu esses anos todos. Sua mãe é uma guerreira. Ela não teve infarto, ela teve uma morte súbita. O coração parou, ela caiu. Simples, ela pá! Não sofreu, não sentiu dor, nem nada. Não tô falando isso para consolar. E ele era um ótimo médico, minha mãe gostava muito dele. E ele gostava muito da minha mãe, como ele deve gostar dos outros também, doutor Eduardo Baião, ótimo médico. E disse que ele ficou muito chateado, assim, ele sentiu muito, assinou, descarregaram a minha mãe, colocaram lá no quarto, na cama, esperando, né, o funerário vir, levar, para arrumar aquela coisa toda. Aí eu não fui no enterro dela, não fui no velório dela, porque eu me recusei e desafiei Deus. Aí todo mundo foi, falei, não vou fazer nada, não vou ficar aqui. E não chorei, né, até então. Fiquei aqui sozinha. E esse todo mundo velando, todo mundo foi longe. E aí eu comecei a gritar, a brigar com Deus. Falei assim, já que o Senhor é todo poderoso, eu pedi tanto para o Senhor me levar junto. E eu tô aqui, me leva agora. Faz eu ir lá. Faz eu ter esse desdobramento que vocês me avisaram por maldade que minha mãe e eu não pude fazer nada. Me põe lá no velório dela para me ver, para que eu possa ver minha mãe dentro do caixão. Faz isso. Tá lá, eu tô aqui, ó, me leva. Me leva e põe lá. No sepultamento dela, me leva para eu ver aquilo lá. E se por acaso eu for, eu acabo com tudo lá, eu acabo com o velório, eu vou sair de lá algemada ou então na camisa de força. E eu tava com a intenção de fazer isso, chegar lá, chutar, gritar, desenterrar com a mão, eu tava com a intenção de fazer tudo. Então eu percebi, na hora que eu tava brigando com Deus, eu falei muita coisa, gente, eu não posso falar aqui, não vou falar com vocês aí também, depois eu conto a segunda parte, que eu tive que, eu fui deslocada daqui para um plano espiritual, para conversar com a minha mãe. E não, antes disso, minha mãe foi para o hospital espiritual. Isso eu vou contar na segunda, para não ficar muito longo, porque já está longo. Espiritual. E eu fui no hospital, várias portas, e uma pessoa junto comigo querendo me distrair. Eu vi ela sendo, parece que ela estava sendo operada de novo. Um monte de médico em volta. Na hora que eu fui entrar, eles me puxaram. Ela me puxaram, não, aqui. Gente, eu passei para várias áreas daquele hospital. Um mau cheiro que eu senti, não sei, acho que a pessoa que chegou de algum lugar, do umbral. Gente, eu tenho que contar essa história, tá? Mas enfim, aí eu não fui no velório. Aí eles ligaram para mim no outro dia, né? Tá na hora, quase na hora, faltando uns 20 minutos, meia hora para você botar muito. Quer que eu te busque? Se não precisa buscar, que eu me recuso de ver a minha mãe. Tudo. Eu disse, não vou. E depois eu pensei comigo assim, gente, minha mãe merece. Ela merece ter um velório, uma oração, um enterro, um sepultamento tranquilo. Eu não posso ir lá e acabar com tudo. Com o meu escândalo, com o meu exagero. Eu queria ir estar armada, sei lá, alguém tentasse me conter. Minha mãe não merece isso. Se eu vou ficar. E não me arrependo de não ter ido. E fiz um juramento. Só coloco os pés dentro de um cemitério ou num velório quando eu desencarnar, porque eu vou ser obrigada a eles colocaram meu corpo, a não ser que meu corpo se desintegre, sei lá, faça qualquer coisa. Só nesse dia. E eu fiz essa promessa. Posso mudar? Posso. Não é nem uma promessa, é uma decisão. Eu posso mudar, eu me dou o direito de mudar. Todos os dias, ou todos os anos, ou alguma de mudar. E é isso. E eu, desde essa época, então, nunca mais eu pus de parente, perdi. Esse ano não foi fácil. Esse mês tive uma triste, uma pessoa muito chegada, muito de parente, prima. Eu não fui nem visitá-la quando ela saiu do hospital, e nem no velório, nem no enterro. Eu teve uma outra prima também, não, gente da família, eu não vou. Porque
Não vou, não é porque eu não fui da minha mãe, eu vou no dos outros. Não é isso. Também posso mudar quem não tô nem aí. Teve muita gente que reclamava, assim, nossa, a própria filha não ia, mas não sabe qual foi o caso de eu saber um mês e pouco, um mês e alguns dias, um mês e 4 dias antes, que a minha mãe, o tempo, todos os dias eu tinha notícia, tentava me preparar. E depois eu tive mais contato, mas não sei, algumas vezes com desdobramento com o Chico. Não pense que eu sou privilegiada, que eu sou a tal. Nem nada disso, não. Qualquer pessoa, simples mortais, que não tem nenhuma evolução, um conhecimento, pode encontrar com o Chico, sim. Claro, eu conheço pessoas que depois eu posso já até relatei aqui o que o Chico fez com o marido da esposa que ela pediu depois que ele desencarnou. Então, por quê? Porque o Chico, gente, ele é simples. Oh, oh, eu só não. Nem ele, quando estava encarnado, aqui, com toda bondade, ele não conseguiu ver Deus. Ele não conseguiu. Ele pediu, o Emmanuel foi levar ele, e nem ele não conseguiu ver Deus, não é nem por falta de mérito. É porque ele não deu conta. Eu disse, eu tô cansado, deixa eu voltar. Então, essa relação que eu tenho com o Chico, não eu sou a única, várias pessoas. Eu provo, eu falo. O Chico fez isso e ainda tem uma outra prova. Não é prova, não tem que provar ninguém, para ninguém, acredite se quiser. Sobre a minha mãe, depois no hospital, e depois eu vou te falar o que ela me contou e aonde e como eu encontrei, e como ela veio me visitar aqui, e como eu fui consultar no médium com ela, sobre ela, e eu sem contar o que eu tinha, eu não relatei o que eu tinha que relatar, ele me contou quem é essa pessoa que estava com ela e para onde que eu fui com ela explicar melhor. Em vida ela não foi numa fraternidade comigo e eu chamei e acho que ela, se eu quero ir com a minha filha, eu tive que ir, mas isso aí é uma outra parte. Essa é a primeira parte. O Chico Xavier, ele me ajudou muito e eu fiquei muito revoltada há muito tempo, muito. Até hoje eu não consigo ver uma foto dela. Aqui na minha casa não tem um porta-retrato com uma foto dela. Eu não consigo porque eu fico totalmente desequilibrada só de ver uma foto. A última filmagem, de filmagem que tem aqui, eu não consigo olhar uma foto. Eu queria tanto olhar. Então essa caricatura daqui, assim, eu queria homenagear, que minha mãe também gostava muito de, ela achava bonita algumas tatuagens. Eu peguei, fiz aqui assim, mas faz aqui para eu não ficar olhando, porque eu não posso. As rosas que eu tenho que acabar de completar, tudo bem, né, que tá aqui. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não vejo foto dela até hoje, eu não posso, se mostrar acabou, eu caio, parece que eu revivo tudo mais forte ainda. E até hoje eu trabalho para me conformar com isso. É isso que eu queria, a primeira parte desse desencarne de 1 mês e meio, que eu sabia que minha mãe desencarnava boa andando para lá para cá, e o Chico me avisando, me preparando. Quando eu não conseguia, não tinha entendimento, minha mãe teve que ser levada para o Chico, né, desdobramento, e ela voltar e me dar esse recado para não atentar contra a minha vida, porque tudo ia ficar bem, que eu era para seguir minha vida e mandar esse recado. E Chico já veio de novo. E depois eu vou te contar outra história com o Chico. E quando eu fui com a minha mãe lá, eu tive com a minha mãe estava toda de preto quando ela deu por si depois da cirurgia, depois que ela saiu do hospital, ela não queria aceitar. Eu tive que sentar com ela no lugar e a mãe de preto, meu Deus, foi horrível. Mas valeu a pena, tá? E eu tenho contato com ela muito forte, muito forte, muito forte, gente, não duvide disso. Então, é isso que eu queria falar para você, a parte 1. Depois eu vou te contar a parte 2, que é mais impactante. E um detalhe, toda vez que eu falo da minha mãe, toda vez que eu conto, inclusive quando eu fui fazer essas tatuagens, contei o caso mais ou menos pro tatuador e o rádio dele ligado, quando começou a cantar a música, né, que eu falei com você que foi o primeiro sinal, a música. E falou assim, a música é uma coisa incrível. Às vezes quando eu estou pensando nela, uma coisa, se o rádio estiver ligado, vem a música. E depois eu vou contar outra história que é muito interessante, no plano espiritual, que eu estive lá com ela e vi o que estava acontecendo e ela me contou algumas coisas. Pra você ver que a gente não está sozinho e é amparado, tá?
Muito obrigada por assistir até aqui. Essa é a história. Desculpa por ser tão longo. Eu queria que fosse mais ou menos uns 35, 40 minutos, mas não teria como, gente. E olha que não foi um resumão. Foi um resumão. Se eu fosse contar os detalhes aqui, eu acho que ia para mais de 1 hora, 2 horas ou mais. Então, e por isso que eu tô falando que tem a segunda parte, que depois que ela desencarnou, logo que ela desencarnou, teve, depois de 7 dias eu tive teve um outro negócio no hospital, lá no plano espiritual, e eu queria contar para vocês, para quem estiver interessado. Obrigado a todo mundo. Se inscreva no meu canal, compartilhe, ative os sininhos. Muito obrigada. De coração. Gratidão pelos comentários. Edson, eu não falei que você, eu falei que reclamou, eu usei essa palavra, desculpa, tá? Eu já te pedi desculpa lá nos comentários. Edson Chiquerezo, deslocada. Todos librianos ou não librianos, que tem algum ascendente aí com Vênus, deslumbrantes, né, gente? Nós sai pelos poros. Agradecer o Edson pelas lindas palavras e outras pessoas também, as outras que eu não estou lembrando, a Ênia. Cida, linda, um beijo no seu coração, na sua família e no seu marido, em todo o coração de vocês, Ênia. Tem a Rossana, tem a fofinha, a fofa, a Iraci, se eu não me engano. Tem um outro, vários. Gente, todos vocês, um beijo no coração. Tem uma outra aí que é muito sensitiva, que eu sei também, que eu acho que ela é também taróloga. Um beijo no coração. Eu não guardo todos os nomes, mas um beijo para você. Tem quem? A Renata, tem quem mais? Raquel. Ai, um monte de gente, desculpas, não lembro falar o nome de todo mundo, mas um beijo para vocês e pela força, que continue o like, dando um like aí, pela força. E em breve voltarei aqui, muito breve. Gratidão.